Boa tarde, oitavo ano. Pessoal, eu vou fazer aqui a resolução, certo? Lá da questão 1 da página 57, uma atividade proposta, certo? Letra A. O que ele pede? Resolva os sistemas de equações abaixo utilizando o método da adição, tá? Então você tem aqui um sistema. Por que o nome é sistema? Porque você tem duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y. Lembrando que aqui você tem ó, ax mais b, by igual a c. Então aqui seria o coeficiente de x, o 1 que não aparece, mas subtende que é um coeficiente de y, o 5 termo independente. A mesma coisa se repete nesse, certo? Como é que se faz, ou como é que se utiliza esse método chamado método da adição? Vou colocar aqui o nome para a gente saber o que nós estamos fazendo. Nós vimos em aula passada, certo? Em aulas passadas, o método da substituição. Método também prático, porém, esse método da adição, eu acho ele bem mais simples. Por quê? Como o próprio nome está dizendo, método da adição. Então, você vai somar. Nesse caso, eu vou somar a primeira equação com a segunda. Qual é o objetivo? Eliminar uma das variáveis, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Observe que se eu fosse somar essa primeira equação com a segunda, você já percebe que se eu somasse aqui, ó, 2x com 3x, ele tem em comum a mesma parte literal. Então, ficaria 5x, né? Porém, se eu somasse esses dois, ó, eles são iguais, só que de sinais contrários. Aqui é mais 1 e aqui é menos 1. Então, eles são opostos, tá? Então, ficaria 0y. 0 vezes y é o próprio zero. Então, vejam que na própria soma das duas equações, eu já elimino uma das variáveis. Então, não preciso fazer mudança nenhuma. Melhor ainda, né? Então, nesse caso, vamos lá. Ó. 2x somado, você vai somar, só para lembrar. 2x somado com 3x é 5x. Esse mais y com menos y, o que é que você vai fazer? Você vai eliminar eles. Simplificar, já que eles são iguais, sinais contrários. E agora, você vai somar o 5 com o 10, que é igual a 15. Vejam que na realidade aqui você tem 5x igual a 15. Tá? É uma sentença matemática que envolve igualdade. Pessoal, eu vou repetir essa sentença matemática bem aqui embaixo só para explicar o seguinte. Existe um princípio chamado princípio multiplicativo. Tá? Se eu multiplicar o primeiro membro dessa sentença matemática por 1/5 e se eu multiplicar o segundo membro também por 1/5, a sentença matemática continua verdadeira. Então seria a mesma coisa que se eu dividir primeiro membro por 5 e se eu dividir segundo membro por 5, tá? Vai continuar o quê? A sentença vai continuar verdadeira. Como aqui trata-se de um produto, não aparece, mas subtende-se que o coeficiente comporta-se como produto em relação à parte literal, então 5 dividido por 5 vai dar 1, certo? Da mesma forma que se eu dividir aqui ó, por 5 dá 1, e 15 também por 5 é igual a 3, tá certo? O que foi que me restou? 1 sobre 1, que é 1, 1x, que é o próprio x, e 3 sobre 1, que é igual a 3, tá certo? Então, você achou a incógnita x. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse valor que você acabou de encontrar e vai substituir em qualquer uma das duas equações. Qual, professor? A que você achar mais conveniente. Vamos supor que você escolha essa primeira equação. Essa aqui, ó. Primeira equação. Estou destacando aqui, tá? Então, vou pegar a primeira equação e coloco aqui embaixo, do lado, aliás. 2x mais y igual a 5, tá certo? Eu peguei a primeira equação e coloquei aqui na lateral, ó, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o valor de x por 3, ó. Então, aqui tem 2x mais y igual a 5. Bem, aqui não aparece, mas subtende que é um produto. Então, você vai substituir o valor de x pelo valor 3 que você acabou de encontrar, ó. Mais y igual a 5. Daqui para frente, tá fácil, né? 2 vezes 3 são 6, mais o y igual a 5, certo? Pelo método, pelo processo chamado aditivo, certo? Se eu somar primeiro e segundo membro por um termo, não continua a igualdade, pelo princípio aditivo, então eu vou só manter a equação do jeito que está, certo? Vou só aqui, ó, bastar um pouquinho só para explicar. Só repetir a equação. Se eu subtrair, ó, esse primeiro membro de 6, tá? Estou mantendo ela lá só para você entender o que é que a gente está fazendo. Tá? E se eu manter, ó, se eu subtrair também o segundo membro de menos 6, ó, subtrair primeiro membro e subtrair segundo membro de um mesmo valor. A igualdade continua verdadeira, princípio aditivo. Portanto, menos 6 com mais 6 dá 0, mantém o y, e 5 menos 6 é igual a menos 1.
O que foi que você encontrou? Valor de x, valor da abscissa e valor da ordenada. Ou seja, o conjunto solução vai ser um par ordenado, certo? Em que a abscissa é 3, tá? E a ordenada é menos 1, tá certo? O que você vai fazer agora? Vamos fazer agora a questão, outra questão proposta foi a letra D, não é isso, pessoal? A letra D, vamos copiar bem aqui embaixo. A letra B também é um sistema, certo? De valores x mais 2y igual a 6. E a outra equação é x menos y igual a 2, tá? Então a primeira é x mais 2y igual a 6. E a segunda equação é x menos y igual a 2. Pessoal, mesmo processo. Princípio, tá? Nós vamos utilizar o método da adição. Vamos lá? Professor, se eu somar os dois, o que é que vai acontecer? Ó, x somado com x vai dar 2x. Se eu somar esse mais 2y com menos 2y, vai dar mais y. Professor, mas eu vou ficar com duas incógnitas. Isso. Então não vai resolver esse problema. Então o que é que você vai fazer? Você já aproveita esses dois termos aqui, esses dois coeficientes que têm sinais o quê? Inversos, né? Contrários. Então, para essa soma, tá? O resultado ser igual a zero, eu teria que multiplicar esse menos y por quanto? Teria que multiplicar ele por 2. Simplesmente por 2, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação por 2. Aí muda alguma coisa? Não. Existe o que? O princípio multiplicativo. Não vai mudar nada, tá? Quer dizer, no que se refere à igualdade, ela vai continuar a mesma, vai se manter como verdadeira, certo? Então, eu vou manter essa primeira equação aqui, ó. X mais 2y igual a 6, foi mantida do mesmo jeito, tá? E vou fazer essa alteração que eu acabei de dizer. Vou multiplicar todas as componentes que tem aqui por 2, ó. 2 que multiplica x é 2x. Esse mesmo 2, ele vai multiplicar quem agora? Menos y. Mais por menos dá menos, e 2 vezes y é 2y. Tá certo? Igual, esse 2 agora vai multiplicar esse último termo aqui, ó. O 2, tá? 2 vezes 2 são 4. Pronto, eu fiz assim para ficar bem claro o que a gente está fazendo. O que você vai fazer agora? Pelo método da adição, você vai somar as equações. Só isso. 2x com 1x dá 3x. Mais 2y com menos 2y, iguais sinais contrários, simplifica. E quando eu somar 6 mais 4, é igual a 10, certo? Pronto. E agora, professor? Professor, estou vendo aqui que eu vou encontrar um valor fracionário, correto? Tá? O professor ensinava assim, eu vou manter o x, tá? Vou manter o 10 e passo o 3 que está multiplicando o x dividindo isso. Mas na realidade você aplica o quê? O princípio multiplicativo. Você pode dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro por 3. Aqui você simplifica os dois que são iguais, só sobra o x, e aqui vai ficar 10 sobre 3. Por que eu não posso simplificar? Porque 10 por 3 vai dar uma dízima aperiódica, tá? E lá você vai ter um resultado fracionário, não tem necessidade. Achei o valor de x e agora? Vou trabalhar com qual equação? Aquela que você sentir mais à vontade, tá? Você pode escolher ou a primeira, ou essa aqui, ó, ou a segunda. Professor, eu posso escolher aquela que eu alterei? De preferência não, de preferência que sejam as originais, ó, essa primeira ou essa segunda. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou optar pela segunda, que eu achei ela mais simples, certo? Então vou repetir essa equação bem aqui, ó, na lateral, certo? Bem aqui, ó, x menos y igual a 2, do jeito que ela está lá, ó, x menos y igual a 2, x menos y igual a 2. Você achou o x quanto? 10 sobre 3. Ótimo. Então vamos lá. Vamos ao que interessa. No lugar do x, onde tiver x, eu vou substituir por 10 sobre 3. O restante eu vou manter do jeito que está. Menos y igual a 2. Tá certo? Professor, agora como é que eu faço para tirar esse termo 10 terços do primeiro membro? Simples. Você pode subtrair o primeiro membro de 10 sobre 3, tá? E pode subtrair também o segundo de 10 sobre 3. Por quê? Porque sendo iguais sinais contrários, simplifica. Quem é que vai restar? Apenas o menos y igual a 2, certo? Menos 10 terços. Tá? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para ficar melhor de visualizar, tá certo? Deixa eu afastar aqui um pouco. Pronto. Assim tá melhor, né?
Então, veja bem, vou simplificar, subtrair primeiro membro, segundo membro de 10 sobre 3. São simplificados esses dois que são iguais, sinais contrários. Manteve o menos y, manteve o 2, e aqui vai ficar, obviamente, menos 10 terços, certo? Pronto. E agora, professor, o que é que eu posso fazer? Antes de mais nada, você já poderia resolver isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos manter o menos y e vamos ao que interessa. Professor, esse aqui não tem denominador 3. O que é que eu faço? Tu pode encontrar uma fração equivalente, certo? Então, você pode manter, olha só, o 10 terços e vou colocar com outra cor para você entender. Você vai encontrar uma fração equivalente de denominador 3, que seja numericamente igual a 2. Quem seria? 6 sobre 3. Não entendi, professor. Olha só, 6 dividido por 3 é quanto? 2. Então, são equivalentes. Ou então, o MMC entre 3 e 1 seria quanto? 3. 3 dividido por 1 dá quanto? Dá 3. Vezes 2, 6. Por isso que é 6 terços. Certo? Ótimo. O que você vai fazer agora? Vou manter o menos y por enquanto. Tá? E aqui, ó. Denominadores iguais. O que é que eu faço? Mantém o denominador e faz a operação. 6 menos 10 é igual a menos 4. Por que eu coloquei menos 4 terços? Eu coloquei logo menos 4 terços porque eu sei que menos por mais vai dar menos. Professor, todos os dois, ó, são negativos. O que é que eu faço? Princípio multiplicativo. Você pode multiplicar primeiro membro por menos 1 e pode multiplicar também segundo membro por menos 1. Menos por menos dá mais, 1 vezes y é y. Menos por menos dá mais e 4 terços vezes 1 é o próprio 4 terços. Achei quem? Y. Achei antes quem? X. Então, o que foi que eu achei? Eu achei o conjunto solução. Conjunto solução vai ser um par ordenado. Quais são? Primeiro termo, que é a abscissa, é 10 terços. E o segundo termo, que é ordenada, é 4 terços. Certo? E assim, a gente encerra aí a letra D. Certo, pessoal? Pronto. Tá? Solução 10 terços e 4 terços. Pronto, agora a gente vai fazer qual? Tá restando uma, né? Para a gente concluir aí. Vamos só concluir essa atividade. Da primeira questão, ainda fica faltando a letra H, certo? Na letra H, nós temos um sistema que é assim, ó. X mais 2y, certo? Igual a 13. E o outro é 3x menos o y igual a 14. Pronto. Daqui você já começa a entender que, professor, aqui são sinais contrários. Mas se eu somar os dois, eu não vou eliminar. Mas eu tenho um artifício para fazer isso. Como? Multiplicando todas as componentes por 2. Por que eu optei por 2? Vamos lá. Entender novamente por quê. Eu vou manter a primeira equação sem alteração nenhuma, certo? Você mantém ela do jeito que ela está. E vou fazer alteração nessa. Ó. O 2 vai multiplicar todas as componentes, ó. 2 que multiplica esse 3x. Dá quanto? 6x. Por que eu optei por 2 para multiplicar toda a equação? Bem aqui, ó, a explicação. 2 que multiplica menos y, certo? 2 que multiplica menos y vai dar menos 2y, tá? Esse é o objetivo, ó. E aqui, ó, 2 vezes 14 são 28. Qual foi o meu objetivo? Como o nome é método da adição, o nome já é bem sugestivo, né? O que você vai fazer agora? Somar. 1x com 6x é 7x. Quando eu somar 2y com menos 2y, simplifica, dá 0, né? E 13 somado com 28, ora, 3 somado com 8 são 11, vai uma dezena, já tinha 3 dezenas aqui na soma, ó. Aqui vai ficar 41, tá certo? O que você vai fazer agora? Vou aplicar o princípio multiplicativo. Eu vou até colocar a mesma expressão, bem aqui, mesma equação, para que você entenda. Eu posso dividir todas as componentes, tanto o primeiro membro como o segundo membro, por 7. Por que eu optei por 7? Porque eu quero simplificar esse 7 aqui, ó. Então, mantenho o x e aqui vai ficar 41 sétimos. Dá para simplificar? Não, dá uma dízima periódica. Então, deixa do jeito que está, na forma de fração. O que você vai fazer agora? Optar por uma das equações, certo? Qual delas, professor? A que for mais fácil, né? Então, eu vou optar por essa primeira, ó. X mais 2y igual a 13. Eu coloquei bem aqui embaixo, ó, tá? Quanto foi o valor de x que você encontrou? Eu encontrei o valor de x igual a 41 sobre 7. 41 sétimos. Então, eu vou substituir esse x por esse valor. Mais o 2y igual a 13.
Mesmo princípio lá que eu utilizei naquela hora. Eu posso subtrair primeiro membro de 41 sétimos, certo? E posso subtrair também o segundo membro de 41 sétimos. Iguais de sinais contrários, simplifica, o que foi que sobrou? 2y. E aqui, professor? Ora, aqui, mesmo raciocínio que nós utilizamos, certo? Na resolução anterior. Vou manter esse 41 sétimos e vou encontrar uma fração equivalente aqui, ó, tá? Pronto. Na realidade, pessoal, convenhamos, aqui é como se o denominador fosse 1, né? Então, você vai dividir ó, 7 por 1 dá 7, 7 vezes 13. Ora, 7 vezes 3 é quanto? 7 vezes 3 são 21. 7 vezes 10, 70. 70 com 21 dá 91. Confere? Certo? O que você vai fazer agora? Mantém o 2y e faz essa operação, tá? Mantém o denominador, que são iguais, são a subtração de duas frações de mesmo denominador. Mantém o denominador e faz a operação de cima. Ó. 1 menos 1 é nada. E 9 menos 4 é igual a 5. O que você vai fazer agora? Ora, professor, eu vou fazer aquele mesmo processo que você me ensinou. Como? Você vai dividir primeiro e segundo membro por 2. Então, eu vou manter ele aqui, ó. Tá? Vou manter, certo? Vou manter o outro para explicar. Veja bem. Quando você divide primeiro e segundo membro por 2, é a mesma coisa que você multiplicar o primeiro e o segundo membro por 1/2. Ah, é? Sim. É a mesma coisa. Porque, veja bem, quando eu multiplico 1/2 por 2, vai dar 2 meios. 2 meios? Ora, 2 meios é 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e me resta apenas um y, que é o próprio y. Tá? Facilita muito. Multiplicação de duas frações. Eu posso multiplicar aqui, ó, numeradores, 50 vezes 1 dá 50, e 7 vezes 2 são 14. Só que você percebe que nessa diagonal, esses dois são múltiplos. Então, você pode dividir, ó, por 2 dá 1. Pode dividir esse também por 2, que é quanto? 25. O que foi que sobrou? Sobrou apenas, olha só, 25 vezes 1, que é 25, e 7 vezes 1, que é igual a 7. Portanto, o valor de y vai ser igual a 25 sétimos. Pronto, você já tem o valor de x e já tem o valor de y. Então, você tem o conjunto solução. Quem é o conjunto solução? Vai ser um par ordenado de abscissa 41 sétimos, certo? E a ordenada 25 sétimos. E com isso, pessoal, a gente encerra a nossa resolução, certo?